Cara, se tem algum algoritmo hackeando a gente agora, acho que é uma ótima oportunidade pra gente divulgar mensagem boa. O que você acha? Tem mais, cara. O nosso convidado, eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente a fazer isso. Sério? Sério? Bora? Bora? Bora, depois da vinheta. Pronto? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Pare Ponto Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Flavião, como é que você tá, cara? Fala, Fernandão, tudo jóia, e você? Tudo bem, estamos nessa mais uma aí, né? Opa, ainda bem. Tô sabendo que o papo hoje é muito bacana. Hoje é É sensacional. uma enciclopédia, é muito diverso, é isso mesmo, né? Hoje é multiverso. Então tá bom, multiverso, tô pronto. Mas antes, aquele recado que a gente sempre passa para vocês, se inscreva aqui no Pare Ponto, sim, isso é muito importante aqui, para que o canal continue aí levando semanalmente esses papos aí transformadores, inspiradores, com o objetivo aí de trazer ideias revolucionárias para o nosso planeta. Então se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, comenta, compartilha, deixe o seu like. Falei tudo, né? Assina embaixo. Pô, então assim você vai ajudar o Pare Ponto aí a crescer cada vez mais. E como a gente estava adiantando aqui, o papo hoje é muito interessante, a gente vai falar com uma pessoa que entende tudo aí da comunicação, passou por vários aí veículos de comunicação, já mantém aí, e eu arrisco a dizer que é um dos podcasts mais longevos aí, né, que a gente tem. Quando não se falava em podcast, ele já estava com o dele lá, mas eu vou deixar o resto para o nosso papo. René de Paula Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao Pare Ponto, meu caro. É uma honra estar aqui. Fico super feliz que a gente está conseguindo conversar. É uma honra, é um privilégio. Muito obrigado. Agora, René, estou sendo justo aí dizer que você está no ar aí com um podcast, talvez um dos mais longevos, quando não se falava nisso, pelo menos, né? Olha, essa é uma questão interessante, porque eu comecei em 2003. Eu já tinha começado a trabalhar na área de web em 96, já fazia bastante tempo. E aí, 2003 foi uma época assim meio confusa, nada estava muito claro, o futuro era uma coisa meio duvidosa. E aí eu estava cheio de ideias soltas. Eu falei, quer saber? Eu vou registrar essas ideias soltas em áudio, né? O que na época não era uma coisa muito usual, porque a banda era muito ruim, né? Você não tinha tanto equipamento assim. 2003. E eu comecei a gravar. Eu gravava muitas vezes no caminho para o trabalho, gravava dentro do carro, com microfone, condições realmente pouco recomendáveis. Com aqueles gravadorzinhos assim, René? Como que era? Cara, já faz 20 e quantos anos, já faz 20 anos isso, né? Todo tipo de gravador que você pode imaginar. Aí o que acontece? Em 2004, no ano seguinte, surgiu a ideia, ou não só a ideia, mas também toda a parte técnica do podcast. Até o termo podcast surgiu em 2004, né? A maneira de você mudar lá o código que você publica as coisas para que as pessoas consigam baixar aquilo automaticamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei os conteúdos que eu já publicava, eu adaptei para esse formato novo. Então, o Roda e Avisa, que é esse meu primeiro podcast, ele surgiu antes dos podcasts. Eu adaptei ele para o podcast e ele continua firme e forte, ativíssimo há 20 anos. São mais de 1000 episódios já. Sempre sem monetização nenhuma, sempre sem comercial, sempre sem patrocínio, a coisa mais roots possível e imaginável. Isso é inacreditável. Eu sou um dos raríssimos, né? Raríssimo para quem não sabe, a gente vai aprender agora, né? Eu explico. A história curiosa que é o seguinte: o Roda e Avisa, ele sempre foi imprevisível, porque dependia de algum estalo, alguma ideia aparecer na minha cabeça, eu ficar muito inquieto, eu tenho que registrar isso antes que isso desapareça, né? Mas aí faz uns 6 anos, 6, 7 anos mais ou menos, eu falei, cara, isso não está certo, eu vou criar uma disciplina, eu tenho que gravar com disciplina. Aí eu falei, vou criar outro podcast diferente, e eu criei um podcast diário, que eu chamei de Radinho de Pilha, né? E o Radinho de Pilha nasceu há 7 anos, são mais de 1.500 episódios já, porque todo santo dia eu gravo, também sem monetização, sem nada, né? E aí o que acontece é, como eu sou relativamente desinteressante, a minha audiência também é tudo orgânico, né? Que nem tofu, é sem graça e orgânico, assim, mesmo a mesma coisa que tofu, né? E aí o que acontece, a minha audiência é muito pequena. Então, por uma questão de protocolo, eu sempre chamei todo mundo de caríssimos, né? Mas quando eu vi que era muito pouca gente, eu comecei a chamar de raríssimos,
né? E aí ficou. Então, agora, todo dia, quando eu começo o radinho de pilha, eu falo raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando no radinho de pilha. Eu criei uma sarna para me coçar, mas, cara, eu adoro, está sendo super bom para mim. E você lá, só complementando, né, desse podcast diário, de quantidade de conteúdo, dá para ver lá que você tem uma diversidade, né, Renê? Não é um podcast que fala de um determinado tema só. Não, você tocou num ponto bom, porque assim, o Roda e Avisa, ele tinha um foco, sobretudo, no impacto da tecnologia nas nossas vidas. Então, eu sempre falei muito do digital, os últimos foram sobre ChatGPT, sempre foi digital. Aí chegou, já faz alguns anos que eu comecei a perceber que a verdadeira inovação não estava mais no digital, que isso já está começando a ficar, sei lá, não era tão interessante assim, que tinha outras frentes, biologia, genética, sei lá, urbanismo, cara, N temas interessantes que mereciam ser, sei lá, conversados. E aí o radinho, ele é bastante difuso, assim, né? Os assuntos podem ser os mais diversos. Normalmente eu comento coisas que eu acabei de ver, de ler, de ouvir, né? Então, sei lá, o de hoje foi um pouquinho mais curto, porque tem uma reforma aqui em cima, e os caras começaram a marretar, tive que parar. Foi sobre desde a origem da acupuntura, que não é muito bonita, vocês talvez não queiram saber, melhor não, até o Yuval Harari falando sobre o futuro da humanidade, e o próprio Yuval Harari, que é um cara que eu admiro imensamente, dizendo que não é hora de falar sobre tecnologia, é hora de falar sobre filosofia, porque a gente vem se pautando por ideias que ficaram velhas. A gente vem se pautando por ideias do século XVIII, XIX, né? E a biologia, a ecologia, a evolução, né, darwinista tem trazido um novo entendimento de como pessoas funcionam, né? Então você vê, o radinho é bastante eclético. Na verdade, Flávio, só para complementar, o radinho é um retrato, é uma tomografia da minha ignorância. Pelo seguinte, eu cresci durante a ditadura, cara, eu nasci em 64. Né? E a primeira coisa que os militares fizeram, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras foi simplesmente trucidar a educação, né? Sobretudo o ensino de humanas. Então, eu tive um ensino tecnocrático, por assim dizer. Né? E aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu percebi que eu não sabia um monte de coisa. E aí o radinho é justamente o relato dessa minha busca por compensar tudo que eu não aprendi. Né? Então, eu estou sempre explorando os limites da minha própria ignorância, porque realmente o ensino de história na década de 70 realmente não foi dos mais ricos. Mas o mais incrível é que você consegue... Bom, aí tudo bem, tem a questão da técnica da comunicação e tudo mais, mas a gente estava com uma dificuldade danada no começo aqui de te definir, e assim, não é questão de rotular nem nada, mas exatamente por isso, porque eu me peguei na semana passada escutando o radinho de um episódio que você falava sobre a existência histórica de Jesus Cristo, de um episódio da BBC. Sim. E o negócio estava enrolado. Sabe quando o negócio está enrolado? E eu falava assim, gente, eu não estou entendendo nada, mas eu só fui me dar conta de que eu não estava entendendo nada 50 minutos depois que eu estava te ouvindo falar. E eu falava, eu estou preso escutando esse cara, porque ele fala de uma forma, ele consegue conectar as ideias, e você conecta. Cristo. É verdade. Na verdade, Flávio, sabe o que acontece? Assim, eu tenho que aproveitar enquanto um robô não consegue fazer isso. Né? Porque o que eu estava percebendo é o seguinte, a gente vai ficando mais velho, e aí, se você for pela área técnica, sei lá, eu sou um cara que entende tudo, fala aí de qualquer coisa, Bitcoin, blockchain, tanto faz. Cara, vai ter um momento que vai ter um moleque de 15 anos que sabe tanto quanto você e que vai custar um terço. Né? Aí você fala, bom, o que eu consigo fazer que, de repente, alguém mais novo não consegue? E eu acho que, como tem uma questão geracional, né, eu venho de uma geração que conversava mais, que falava mais, né, que não se inibe, né, diante de uma ocasião dessas de fala, que eu acho que é uma coisa que está se perdendo, as pessoas estão ficando muito receosas de se expor assim. Né? Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que isso é uma coisa que eu consigo fazer e, por enquanto, nenhum aplicativo faz. Por enquanto, né? Daqui semana que vem o ChatGPT começa a fazer isso melhor do que eu. Mas que é o quê? Conectar ideias em tempo real. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu consigo fazer com uma certa naturalidade.
né? Só para dar um pouco de contexto, para também não ficar uma figura misteriosa, né? A questão é a seguinte, é que a minha trajetória não é muito linear. Essa é a dificuldade para todo mundo que tenta, né, contar a minha história. Eu comecei a fazer engenharia, não sei muito bem porquê, acho que foi por inércia, não sei. Quando eu dei por mim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quando eu dei por mim, eu joguei tudo para cima e fui fazer comunicação. Eu acabei me formando em rádio e televisão, na ECA, na USP, uma época maravilhosa. Comecei a trabalhar em televisão, trabalhei em TV aberta, trabalhei até no Aqui Agora, trabalhei com o Gil Gomes, então, cara, né? Trabalhei em TV a cabo, tipo, trabalhei na HBO com Rubens Evaldo Filho, em Festival de Cannes, Festival de Berlim, super legal. Mas em 96 eu já tinha internet em casa e estava achando sensacional, tinha internet desde 95. Eu falei, cara, isso é muito legal. E uns amigos meus da ECA tinham criado uma das primeiras agências de internet aqui de São Paulo. Eu joguei tudo para cima de novo, né? E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com vocês não precisam me pagar nada até eu entender o que está acontecendo. Né? E aí eu comecei a trabalhar com isso em 96, peguei a primeira bolha. Bom, em suma, eu fiquei 20 e tantos anos no digital, passei por várias agências, acabei passando bastante pelo mercado corporativo, então eu trabalhei na Sony, trabalhei no Yahoo, foi uma época boa, trabalhei na Microsoft, também foi uma época bem legal, trabalhei na BRQ, na Local Web, então sempre, nos últimos anos eu venho trabalhando bastante na área do digital. Mas eu estou hoje com uma dificuldade muito grande de me apresentar, de me vender, inclusive, né? Porque eu sempre fui um entusiasta do digital. Mas eu acho que desde que o Facebook surgiu, eu comecei a perceber, já que a gente está falando aqui de impacto, né, meio ambiente, eu comecei a perceber que o impacto não era bem o que a gente queria. Eu era super idealista, né, eu achei que eu fosse democratizar o conhecimento, empoderar as pessoas, acabar com os impérios, né, aquela coisa meio libertária, juvenil, né, mas também um pouco iluminista, né, ó, nós aí com as ideias do século XVIII, não é? E aí o que acontece é que quando chegou o Facebook, cara, mudou da água para o vinho, né? A coisa mudou bastante. E agora a gente está mudando tudo de novo, né? Está mudando de uma maneira radical com a história da inteligência artificial. E aí o que acontece é que eu estou assustado. Então, eu não consigo mais ter aquela inocência que eu tinha com relação, sabe, de bater no peito, achar que tecnologia é tudo, que vai nos salvar. Eu não sei. Assim, hoje, então, eu estou tentando aí me descobrir exatamente um caminho para que me apaixone, porque a tecnologia por si só, eu acho que agora ela está na hora da gente conversar a respeito. Agora eu quero aproveitar um pouquinho, que a gente percebe que o René é aquele cara que nos provoca a refletir e pensar muito com o conteúdo que você produz, né, René? Tomara que sim. Eu tenho uma preocupação, já que você está falando de inteligência artificial, de que isso cada vez mais iniba as pessoas, os profissionais, de exercerem o pensamento, que, na minha opinião, é o maior bem, a maior capacidade que nós, como seres humanos, temos, né? E deveríamos aproveitar melhor isso. Quero saber como que você está vendo isso, e até para a gente refletir um pouco disso nessa área ambiental, de como que a gente consegue fazer as pessoas pensarem de fato no nosso planeta e não apenas passar cartilhas de hábitos que devem ser tomados ou realizados. Cara, essa é a pergunta de $1 milhão. Aliás, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o ChatGPT, tá bom? Eu não lembro muito bem a resposta que ele me deu. Eu falei exatamente como é que eu faço com que as pessoas parem de olhar para o próprio umbigo, né? Parem de ficar no TikTok, no Tinder, né? E comecem a se preocupar mais com o mundo à sua volta. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem, a gente estava num paraíso tropical e as pessoas com a cara no celular, assim, né? Parecia coisa de louco. Né? Mas eu acho que tem várias questões aí, tem várias dificuldades que, inclusive, dificultam o trabalho de vocês, dificultam o trabalho da Greta Thunberg, dificultam o trabalho do David Attenborough. A Glaucia está lendo o livro dele ali do lado, né? O livro que acabou de chegar, o livro do David Attenborough. Dificulta muito, que é o seguinte... a gente está num cenário agora que, acho que, sobretudo por culpa um pouco das tecnologias e das plataformas, ele está dificultando muito que a gente avance com algumas pautas que requerem mais reflexão, que requerem mais um pensamento com mais empatia. Por quê? Porque essas tecnologias todas, o celular, o aplicativo, etc. e tal,
elas reforçam muito o seu lado individual. Elas sequestram praticamente a sua atenção, você passa a achar que você tem controle de tudo, você tem razão sempre, é só você eliminar o que você não gosta, né? É só você entrar nos grupos que realmente reforçam o que você pensa, aí o algoritmo vai te dar só aquilo que você acredita. Então, a impressão que eu tenho, e aí eu vou falar um termo politicamente incorreto, é que lá atrás, no começo, quando a gente achava que eu vou distribuir conhecimento para as pessoas, a gente achava que as pessoas eram ocas, né? Como se tivesse um copo vazio. Eu vou preenchê-las com a verdadeira, né, informação. Né? Mas não é bem assim, né? Não é assim que funciona. As pessoas têm suas próprias convicções, elas não são um vácuo. Eu conheço alguns, mas alguns viram... Eu ia falar, deixa para lá. Mas elas não são um vácuo, falar, por favor, me preencha. Não, cara, elas são muito apegadas às ideias que elas tinham. O que acontece é que no sistema de educação convencional, as pessoas não tinham defesa. Você tinha que sentar, ouvir o professor, vai cair na prova, você tem que fazer aquele negócio, você tem que ler o jornal, você tem que ler a Veja, etc. e tal. Né? O que acontece agora, senão vocês vão botar um chapéu de burro, você vai lá para o cantinho, né? O que acontece agora é que, com as plataformas e com os aplicativos, é como se eu vou ser politicamente incorreto, tá? Mas é como se a burrice tivesse criado um sistema imunológico. Sabe quando a bactéria no dente forma tártaro? É a mesma coisa, a bactéria cria um filme, e aí o filme protege, você tem que ir no dentista, o cara vai ficar lá que nem um louco para tirar. O que acontece é que hoje, as pessoas que eram mais apegadas à sua visão de mundo, muitas vezes equivocada, elas têm defesas fortíssimas, elas podem criar grupos, elas podem dizer que é fake news, elas podem escolher outras fontes de informação safadas. Então, de uma hora para outra, é como se tivesse mudado a viscosidade, como se tivesse as condições de contorno da comunicação mudaram, porque acabou aquela coisa vertical. Olha, eu sou o David Attenborough, você tem que me ouvir. Não, eu não tenho que ouvir o David Attenborough. Por que eu tenho que ouvir o David? Ou a Greta Thunberg, ou quem quer que seja. Não tenho mais, porque agora eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram, eu tenho TikTok. Cara, eu posso viver sem você. Então, eu acho que essa capacidade que as pessoas têm hoje de resistir heroicamente a ideias que são novas tem dificultado muitas coisas. O trabalho de uma Natália Pasternak ficou mais difícil, o trabalho do Átila e Amarino ficou mais difícil. Eles até conseguem penetrar aqui e acolá. Mas, cara, eles tomam muito tiro. Você toma muito tiro. Antes não acontecia isso. Né? Você pega o Felipe Neto, o cara está deprimidíssimo, está com segurança na porta, simplesmente porque, de uma hora para outra, o ambiente para geração de conhecimento, e não só para disseminação, ou seja lá o que for, mas mesmo para geração de conhecimento, cara, ele empelotou. Sabe quando o brigadeiro empelota? Né? Ficou tipo Primeira Guerra Mundial, trincheira, guerra de trincheira, ninguém avança, você joga lá gás cloro, gás mostarda e dane-se todo mundo. Então, de uma hora para outra, mesmo um trabalho como o de vocês, cara, vocês estão nadando contra a maré. Porque, cara, vou explicar. Recentemente apareceu a oportunidade de eu participar de um evento como palestrante. Você manda uma proposta? Eu falei, pois não, né? Eram 15 palestras, sei lá, um monte de palestras. Fiquei felizão. Aí eu mandei uma proposta, nada. E aí passou um tempo, eu falei, bom, e aí? Porque eu queria falar sobre isso, sobre colaboração, sobre impacto, sobre meio ambiente e tal. Não, ele escolheu uma outra pessoa. Eu falei, quem é? Cara, escolheu uma pessoa que tinha um preço equivalente, que é uma pessoa absolutamente linda e sexy, que ia falar sobre hipnose, eneagramas, cara, ia falar sobre autoajuda, ia falar sobre mambo-jambo. Você fala, cara, o mundo está acabando e a pessoa vai falar sobre mambo-jambo. Né? E aí a pessoa paga para isso, felizona. Então, a gente está num contexto hoje muito complicado, porque é muito fácil você colocar qualquer... Você pega, sei lá, o livro da Greta Thunberg, chegou esse dia, é um livrão aqui, o cara fala, não, isso é a sua opinião. Eu falo, desculpa, não é opinião. Tem sim, milhares de cientistas no mundo, como assim é minha opinião? Né? Então, isso é um desafio gigantesco para vocês, para mim, para qualquer um que queira
estabelecer as condições de geração de conhecimento, de progresso propriamente dito, as condições ficaram muito difíceis. As pessoas agora conseguem resistir que nem uma superbactéria, é um superbug. Eu concordo com você em tudo. Mas aí também não é tentando achar o lado, virar o copo para tentar ver o lado positivo nessa história. Sim. Assim, da mesma forma, porque assim, para questões globais, Covid, para a questão do aquecimento, para questões que afetam todo mundo, aí você tem que ter uma disseminação de informação global, né? Porque mas sem cair no clichê daquela história do pensar global e agir local. Por outro lado, você precisa começar a entender, ou perguntando para você, a gente não deveria começar a entender as coisas como uma ação local, e eu vou te dar um exemplo prático dessa história. Aparece um Edu Lyra, por exemplo. Cara, que é o melhor exemplo que você pode dar. É o melhor exemplo, é a melhor história no Brasil nos últimos 523 anos. Eu adoro Edu. Que fala de um problema que afeta muita gente, mas que no final das contas pega martelo, papo e careta e vai atuar localmente para resolver uma questão. Então, assim... O Edu, sabe o que acontece? Você tocou num ponto excelente, porque é o que não me faz não desesperar. É imaginar que em algum lugar alguém está fazendo alguma coisa espetacular, inesperada, que não passou pela academia, não passou pela Faria Lima, não passou pela esquerda, não passou pela direita. Cara, esse cara saiu do nada. Ele é que nem assim, sei lá, é uma mutação, né? Esse cara, para mim, é o futuro. Assim, a melhor coisa que aconteceu no Brasil, ele tem propriedade para falar, o pai dele era presidiário, ele cresceu numa comunidade, numa favela, ele é um cara super articulado, ele tem selfie com Satya Nadella, ele tem selfie com... Cara, o cara foi para Nova York. O que esse cara está conseguindo é para deixar qualquer presidente ou ex-presidente no chinelo, entendeu? E você tem toda a razão. Isso me faz lembrar... Se você me permite contar uma historinha que eu gosto bastante. Renê, eu permito, mas deixa eu só aproveitar, porque assim, eu acho que no final das contas, esse é um papel que nós todos, aqui nós três, pelo menos, a gente se presta a fazer. Que a gente está falando para convertidos. Então, assim, claro, é isso aí. A gente falou do Edu Lyra, muita gente que está vendo a gente, está assistindo a gente, já vai saber quem é. Mas a gente tenta quer furar um pouquinho da bolha. Se não seja para atingir o mundo inteiro, mas para atingir mais uma pessoa. Então, quem não conhece o Edu Lyra, se quiser explicar, que é o da Gerando Falcões... Aliás, você tocou num ponto ótimo. O Yuval Harari acabou de dar uma entrevista que ele falou o seguinte, olha, se você quiser ser um ativista sozinho, ok, azar o seu, porque você tem que se organizar, você tem que encontrar pessoas e trabalhar junto. Né? O Edu Lyra nasceu, acho que em Paraisópolis, que é uma comunidade aqui em São Paulo, nas condições menos favoráveis possíveis. O pai dele era ladrão de banco, estava preso, né? Mesmo assim, esse cara cresceu como uma liderança local, ele criou um projeto chamado Gerando Falcões, e é um cara que se propõe, ele fala, enquanto o Elon Musk quer ir para Marte, para mim, é bom, eu fico super feliz que ele também elegeu o Elon Musk como arquivilão, né? Arqui-inimigo. Mas se o Elon Musk quer ir para Marte, azar o dele, eu quero acabar com as favelas. O meu projeto é que favela tem que ser peça de museu. E ele tem feito coisas extraordinárias. Como é que ele tem feito isso? Pedindo ajuda para o governo? Não. Ele está conversando com a iniciativa privada, está conversando com todos, ele está capacitando líderes locais, ele está ajudando os caras a empreenderem, porque ele coloca uma questão interessante, uma boa metáfora. Ele falou, cara, eu fui visitar meu pai na cadeia. Prisão é como uma cadeia. Se você quiser sair, você não consegue. Não, pobreza é como você está na cadeia. Você não consegue sair da pobreza porque tem muros, entendeu? A gente tem que derrubar esses muros que impedem que o pobre saia da pobreza. Né? E aí ele passa por capacitação, por organização, ele está usando técnicas de KPIs, técnicas super modernas para a moçada empreender e gerar resultados, tal. Ele, para mim, ele parece aquela coisa de física, de tunelamento quântico, aquela coisa que não deveria acontecer, mas acaba acontecendo. Então, você tocou num exemplo excelente, eu convido as pessoas a conhecerem o trabalho dele, ele acabou de ter uma presença super forte nas enchentes do Litoral Norte, ele levantou milhões de reais e está lá em campo ajudando as pessoas. Esse cara foi eleito como uma das lideranças negras mais importantes do mundo.
E, cara, de onde saiu esse cara? Ele não saiu da SPM, não saiu da USP, não saiu da Exalc. Cara, o cara saiu de Paraisópolis, né? De onde você menos espera. Então, eu acho o Edu Lyra uma coisa absolutamente nova. Eu concordo com você. Agora, eu não sei se você vai se lembrar da historinha que você ia contar e que eu te cortei no meio da história, né? Acho que não, né? Claro que eu lembro, claro. É uma história muito boa, acho que até tem tudo a ver com isso. Eu não lembro de ouvir essa história, mas a história é a seguinte: era um médico americano que estava muito rico, realizado e tal, ele falou, minha vida não tem propósito, eu preciso salvar a humanidade, sei lá o quê. Ele falou, eu vou ajudar algum país pobre. Aí ele escolheu um país pobre, que eu nunca me lembro qual é, eu vou dizer que é o Camboja, tá bom? Pode muito bem ser o Camboja, não sei se é. Aí ele chegou lá no Camboja e falou, olha, eu sou branco, lindo, maravilhoso, bem-sucedido, o que eu posso fazer por vocês, né? Como é que eu posso salvar vocês? Aquela coisa de, né, aquela arrogância comum, né, do gringo, né? Aí o cara falou, olha, cara, não sei, acho que um problema aqui é que a mortalidade infantil é altíssima. Aí ele falou, pô, legal, não, vamos falar com quem que eu falo? Olha, vai falar com o cara da saúde. Pois bem, ele foi falar com o cara da saúde. O cara, puta, lá vem um gringo. Falou, sabe o que é, cara? O problema aqui é que a gente é um país muito pobre. Você devia falar com o Ministério da Economia. Aí tá bom, o cara foi falar com o Ministério da Economia. Ele falou, não, sabe o que é? A nossa infraestrutura é uma porcaria. Você devia falar com o ministro de infraestrutura. E o gringo ficou lá que nem uma bola de pebolim, coitado, não ia para lugar nenhum. Ele estava quase desencanando, mandando todo mundo às favas. Mas o que ele percebeu? Foi, deixa eu prestar atenção naquela coisa chão de fábrica, né, raiz. E aí ele percebeu que tinha uma região no Camboja que a mortalidade era completamente diferente. As crianças não morriam. No resto morria que nem mosca. Ali não morria. Ele falou, mas pô, o que será que é? De repente deve ser o DNA, deve ser alguma super bactéria, sei lá que deve ser. Aí o cara foi até lá pronto para descobrir, né, um prêmio Nobel. Aí ele chegou lá e descobriu, sabe qual era o segredo? No resto do país, as mães tinham um monte de filho e as crianças... Era que nem galinha, ficava correndo para lá e para cá, ficava ciscando, né? Cara, era meio caótico. Naquela aldeia, as mães, 3 vezes por dia, pegavam a molecada pela orelha e falavam, a gente tem pouca comida, a comida é essa gororoba aqui, mas você vai limpar o prato. Ops! 3 vezes por dia, a molecada sentava para comer o que a mãe dava, né? Aí falou, pera, mas essa gororoba é diferente? Não, a mesma gororoba no país inteiro. Pera, então a diferença é só a maneira como você, né, conduz a criançada? Porra, isso que fez uma super diferença na mortalidade infantil. O que ele fez? Ele pegou essas mulheres, ele capacitou essas mulheres para irem evangelizar nas outras aldeias. E elas começaram um trabalho de formiguinha, né, de ir disseminando esse conhecimento, ou seja, ele identificou uma iniciativa local, que ele jamais ia imaginar, porque ele não é local, né, ele identificou alguma coisa que funcionava e ajudou a dar escala. E aí ele acabou mudando a mortalidade de um país inteiro. É mais ou menos o que você está falando, de você identificar iniciativas que são locais, que de repente são completamente fora do radar, porque não tem assessoria de imprensa, porque o pai não é rico, sei lá, o cara não foi para a Singularity, não é nada disso. E, se alguém vai mudar esse país, é o Edu Lyra, não tem a menor dúvida. E dentro do... Fica à vontade. Dentro do que a gente sempre discute, da questão de sustentabilidade, ESG e tudo mais, o ponto recorrente é que as empresas não precisam reinventar a roda, que já tem muita gente fazendo, que você precisa potencializar essas pessoas, que elas sabem construir de dentro. Isso, sabe, olha que engraçado, falando em arrogância, uma vez eu estava trabalhando com os gringos, que era uma consultoria gringa, super metida, ligada a Singularity, tudo vapor, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eles conseguiram fechar um projeto na Colômbia, um projeto para ajudar uma cidade inteira, ajudar Medellín, que é uma puta cidade legal. Aí eu falei, essa eu quero participar, né? Imagina, adoro cidades, acho que o tema do urbanismo é tão interessante. Aí eu fui participar lá, tal. Primeira reunião, um dos colombianos falou, me passa teu telefone que eu quero falar com você. Aí eu passei o telefone, ele me chamou em paralelo, falou, olha, ufa, que bom que pelo menos você fala espanhol, porque esses gringos nem isso falam. Tá? Eu falei, bom, tudo bem e tal. Aí a gente foi até lá visitar Medellín, como se fosse, assim, alienígenas descendo numa nave espacial para distribuir o conhecimento do homem branco, né? Eu cheguei lá, cara, Medellín dá um banho em São Paulo, dá um banho. Eles conseguem coordenar a iniciativa privada, academia, a sociedade civil, eles têm lá uma dinâmica tão interessante, chama um projeto Rota N. É um projeto espetacular de inovação, espetacular. Eu estava envolvido, inclusive, num projeto de poluição do ar, de saúde, um de saúde e depois outro de poluição do ar.
E aí, que eu comecei a circular por Medellín, o que eu percebi? Eles tinham iniciativas bárbaras, o que faltava era catalisar, catálise. Não é só conectar, às vezes você tem que catalisar as coisas, né? Se você conectasse tudo direito, a coisa decolava. E eu acho que eles estão num bom caminho até hoje. Então, às vezes é isso, você não tem que reinventar a roda, as coisas só estão desconectadas, às vezes é um processo de catálise que falta. Eu acho que as empresas aqui, Flávio e Renê, ainda estão naquela fase de que o ESG ainda é algo para elas cumprirem, para estarem bem na foto, sabe? Não entenderam ainda o papel dela como esse de, né, fazer uma parceria com alguém, alguma iniciativa, colocando que seja investimento para fazer as coisas mudarem. A minha impressão é que elas ainda caminham para no entendimento de que eu preciso fazer isso para cumprir meta, né? E acho que esse é um risco, Renê, para isso não acabar virando uma planilha dentro do planejamento só da empresa, né? Sabe que uma das perguntas que eu fiz para o ChatGPT também era essa, né? Muito parecida com ela. Pergunta, é muito interessante. Aliás, a pergunta é para o Bing Chat, agora virou Bing, né? Ficou bom. Que agora, pelo menos, ele dá link, ele dá referência, é bem legal. Mas uma das coisas que ele contou, que assim, uma das maneiras de você convencer uma empresa a tirar literalmente o traseiro da cadeira na questão ambiental era mostrar que isso não é só uma questão de custo ou de perda de tempo. E isso, se mostrar isso em números, mostrar isso em cases de sucesso. Aí eu não estou brincando, o ChatGPT me deu uns 10 cases, me deu um case da Exxon. Então pergunta lá que você vai ter um monte de case para comentar. O ChatGPT sabe mais do que nós. Então, cara, mas é muito difícil, sabe por quê? E aí eu vou voltar para uma questão dessa conversa que eu vi hoje do Yuval Harari com um cara que eu admiro imensamente. Não sei se vocês viram no Netflix um documentário chamado The Social Dilemma, o dilema social, que é sobre redes sociais. Vi. Existe um cara chamado Tristan Harris, que é um gênio, um moleque que tem um podcast maravilhoso, super bom. Mas ele falou uma coisa que, aliás, eu fiquei feliz porque faz alguns anos eu fui convidado para um programa na TV Cultura que chama Café Filosófico, né? Eu não sabia muito o que falar, como sempre e tal. Aí eu falei uma coisa parecida, acho que eu dei uma bola dentro, porque eu falei, olha, a pior coisa que você pode fazer com qualquer pessoa é acelerar demais. Porque na hora que você é forçado a acelerar, você só faz besteira. Algumas coisas têm tempo de maturação. E o que o Tristan Harris está falando é que várias técnicas gerenciais e também a própria pressão do mercado, etc. e tal, acaba forçando você num ciclo de métricas. Eu tinha uns amigos que trabalhavam na Amazon, a meta era diária. Você tinha uma meta diária de venda. Deus me livre. Né? Então, cara, você vive num presente contínuo. Você não tem tempo para nada. Né? Se você vai fazer um exercício qualquer, você está correndo atrás do próprio rabo o dia inteiro. Né? E hoje, o que acabou, essa mentalidade, olha que interessante, essa mentalidade imediatista, estupidamente acelerada, né, que não permite que você pense em nada, que você tenha aversão a risco, ela criou problemas tão simplesmente descomunais, tão completamente fora de qualquer medida, que esses problemas, eles exigem que a gente, por favor, pelo amor de Deus, porque se continuar assim, os oceanos vão morrer, a atmosfera vai morrer. Cara, a gente tinha que... E o que acontece é que a gente continua acelerando. Né? Então, é uma coisa insana. Assim, eu não queria ser pessimista, mas e não vai parar, né? Então, assim, veja bem. Assim, alguém podia prever a Greta Thunberg? Não. Da onde saiu a Greta Thunberg? Da Suécia. Qual foi a última coisa que saiu da Suécia? Eu não consigo nem pensar. Na década de 70 era feito, agora eu não sei. O ABBA? ABBA? Putz, é verdade, outra coisa. É o ABBA, bem pensado. Mas então, Greta Thunberg, ela é completamente improvável, ela está no espectro autista, ela tem síndrome de Asperger. Aí surge também um Edu Lyra na favela de Paraisópolis, que também é outro, onde você menos imagina, né? É bolada nas costas, né? Parece a história do nosso amigo do Taleb, da história do Black Swan, é um cisne negro. Eu já falei para o Edu Lyra, cara, você é um cisne negro, literalmente, né? Então, assim, o que me dá um certo alento é surgirem pessoas como o Edu Lyra, Greta Thunberg, de repente surgem lideranças que conseguem fazer coisas que você não imagina. Né? Então, eu só não desanimo um pouco por causa disso, porque eu tenho consciência das limitações
da minha imaginação. A minha imaginação é muito menor do que o mundo é capaz de entregar. Né? Então, é por isso que eu não sou pessimista, porque pode... Cara, quem podia imaginar o Átila Yamarino? De onde que saiu esse cara? Quem podia imaginar o Leandro Carnal? Não estou brincando. O Leandro Carnal é a coisa mais improvável possível. É praticamente um monge jesuíta pop. Quem podia imaginar que o Leandro Carnal fosse virar uma celebridade, né? Um influencer? Então, cara, aparecem às vezes, sei lá. Mas então, isso ainda não está muito espalhado, solto, né? Porque a gente até fala aqui no programa, isso está solto, as empresas só pensam em meta, enquanto isso tinha que ser uma jornada, como a gente fala aqui, né? Não, e não só isso. Dia a dia, cotidiano. Assim, sem querer voltar para uma situação que a gente passou recentemente, que foi a dicotomia da eleição, né? Que teve um país totalmente rachado, dividido. Mas a gente não está falando só das eleições. Para qualquer tema, Covid, pô, é frescura? Não, é problema. Mas aquecimento global, falando, não, cara. O que eu estou te falando, as plataformas acabaram colocando todo mundo num esquema de a gente tem um sistema imunológico contra qualquer tipo de novidade, entendeu? Exato. É um sistema imunológico. As pessoas não saem dessa bolha. Então, o ponto da não parada é esse, não que não vai ter modificação, né? Mas aí a gente já conversou também aqui algumas vezes, e você é um especialista em comunicação, né? Então, assim... Eu sou um cara que fala, cara, eu só sei isso. Eu só falo. Imagina. Mas aquela história, a gente vê, por exemplo, a ONU comentando, do ponto de vista científico, indiscutível, daqui a 1000 anos a gente vai ter um aquecimento ou vai subir o mar de... Gente, essa turma está preocupada com o que vai acontecer daqui a 6 meses se o banco não fechar, se o banco... Então, assim, não é essa forma de comunicar, não é assim que vai mudar a história, né? Então, nós somos... O que o Yuval Harari falou, eu acho que assino embaixo, nós somos uma espécie muito peculiar. Porque imaginar que nós somos criaturas racionais e botar um gráfico de Excel lá na frente vai resolver a questão, não é assim que funciona. Porque você se apega às suas opiniões, não porque elas sejam mais racionais, porque você investiu sua vida inteira, é a opinião do seu time, é a opinião dos seus colegas, a igreja vai falar tal coisa. A gente é uma criatura social, né? Então, as nossas crenças têm a ver com a nossa identidade, têm a ver com o nosso pertencimento. Então, quando alguém vem com uma ideia de fora, você fala, esse cara está ameaçando, é como se fosse a invasão dos bárbaros, entendeu? Os caras vão estuprar minha mulher, vão botar fogo na casa. Não, eu só quero falar sobre... Então, infelizmente, a nossa espécie tem severas limitações, né? Então, a gente não é 100% racional, a gente tem toda essa questão de identidade, de pertencimento, a gente tem uma dificuldade, não estou brincando, que é incontornável de pensar além do próprio nariz. Nós somos uma espécie... Só tem um exemplo para falar. Nós somos uma espécie que fuma. Ok? Ok. Fuma. O que falta saber? O que falta saber? Falta saber alguma coisa? Não sabe. Mas fuma. Aí você fala, não, cara, desculpa, eu vou mostrar aqui os dados, botar uma foto de um cara todo podre. Não adianta nada. A gente fuma porque como se nada fosse acontecer com a gente. Né? A gente é uma espécie, não é muito fácil. Por isso que tem gente estudando comunicação, estudando psicologia, estudando filosofia, porque não é uma questão de racionalidade, porque o argumento racional não basta. Eu acho que o século XXI é a demonstração de que o iluminismo foi ingênuo. A ideia de achar que a racionalidade, vamos todos ser racionais. Ninguém quer... Aliás, Fernando, você falou que a nossa maior bênção é a nossa racionalidade. Eu acho que não. Sabe? Não? Porque eu vou te contar, do ponto de vista evolutivo, acho que a maior conquista nossa é o piloto automático. São essas coisas que você faz sem pensar, porque não consome energia, porque você faz super rápido. Todo mundo adora piloto automático. O cara vai correr para entrar no piloto automático, o cara vai fumar, sei lá o quê, para entrar em piloto automático, o cara vai tomar cerveja para entrar em piloto automático. Porque pensar significa o seguinte: primeiro você tem que parar. Você vai ter que colocar em xeque tudo que você já tinha acreditado antes, que já não é legal. Aí você vai ter que entrar numa super incerteza, você não sabe o que dá certo, o que não dá. Cara, pensar, ninguém gosta de pensar. Né? Todo mundo... É só ver o que mais vende no supermercado, mas o que mais vende na banca, entendeu? É astronomia ou astrologia? Prontas, né? É astronomia ou astrologia? É isso. Então, infelizmente, a gente fica achando que o pensamento... Ninguém quer pensar.
Infelizmente, é assim que funciona. Nossa, não fala isso para mim. A fórmula do coaching é essa, né? A fórmula do coaching é essa: 10 dicas para ser mais feliz. Como a 10 nossa coisas. espécie funciona? Porque, cara, desculpa, você pensar consome uma energia louca, o nosso cérebro consome 20% das calorias do corpo. Você vai querer pensar mais, aí o que acontece? Você vai, putz, agora eu não sei mais no que eu acredito, agora eu não sei em quem que eu vou acreditar, agora você me jogou numa incerteza danada, pô, deixa eu voltar. Então, quando as pessoas têm aquele saudosismo, não é que elas querem voltar para, sei lá o quê, década de 50, elas querem voltar para uma época em que elas não precisavam pensar, né? E agora a gente está sendo obrigado, está sendo jogado em situações que o piloto automático não funciona tão bem assim, né? Não funciona mais, né? A gente está sendo acelerado demais, isso gera angústia, aí as pessoas entram na defensiva. Então, assim, eu acho que se a gente quiser, você falou bem, Flávio, não é uma questão de apresentar os relatórios, os gráficos, ou seja o que for, tal. Tem que ter alguma outra maneira do cara perceber que a água está batendo nos Países Baixos, entendeu? O cara tem que perceber, assim, uma colega da Glaucia agora, a casa dela, o muro caiu, ela teve que abandonar a casa dela porque o rio subiu, e aí você vê que, de repente, o índice de tempestades assim em São Paulo triplicou, né? Triplicou em 10 anos. Então, cara, desculpa, isso está batendo, isso está inundando a sua casa, né? Isso você pode... E está inundando Moema. Para quem não é de São Paulo, está inundando bairros que nobres. Não eram nobres, que não inundavam. Não era para inundar. Né? Se o urbanismo fosse bem feito, nenhum era para inundar. Não, litoral norte, que só tinha gente bacana, imagina, que chique. Agora, imagina, voltou para a Idade da Pedra. Não foi só a favela. Mas o problema é esse, né? Além dessa crise toda de legitimidade, né? Que acho que a legitimidade está caindo por terra cada vez mais, né? As pessoas irem contra aquilo que foi pesquisado, é cientificamente provado e tudo mais. A gente ainda está muito no esquecimento, né? Esquece-se muito rápido, sim. Né? Por exemplo, a nossa espécie Covid não se fala mais. Covid não se fala mais, por exemplo. Cara, né? O Holocausto, a hora que morrer a última vítima do Holocausto, a comunidade judaica está em pânico por causa disso. Como é que você preserva a memória do Holocausto depois que as pessoas morrerem? Depois que não tiver mais ninguém para contar a história? Né? Aí como é que você evita que isso aconteça de novo? A gente teve Covid, mas é porque a gente esqueceu a gripe espanhola. A gripe espanhola era para a gente nunca ter esquecido, a gente esqueceu. Covid, a gente está esquecendo de novo. Então, a gente é uma espécie que, se possível, vive em piloto automático. Né? Então, a gente tem que levar isso em conta. E aí, eu acho que, lembrando do que o Tristan Harris falou de manhã, não é justo esperar que cada indivíduo seja um super-homem, super-racional, né, um ser elevado espiritualmente. Não, a gente tem que pensar em políticas públicas, a gente tem que pensar como é que a gente transforma isso em legislação, como é que a gente organiza as pessoas socialmente, né? Tem que ter novas maneiras de organização, e acho que o Edu Lira, com Gerando Falcões, é um exemplo disso, ele está contagiando, ele está acabando com favelas, né? Tem a favela Marte, em São José do Rio Preto, que é um case internacional. A gente tem que... isso, tem que ser uma mudança que não é só eu vou me decidir, porque se você trabalha numa empresa que tem uma cultura corporativa tóxica, entendeu? Que o cara vive ainda nas capitanias hereditárias, que o cara é um escravocrata disfarçado, vai você lá com a bandeirinha do ESG, você vai tomar tiro, você vai ser fagocitado, né? Porque tem um sistema imunológico na empresa. Né? Agora, isso tem que virar alguma coisa mais coletiva, alguma coisa que mude as regras do jogo. Não é, infelizmente, não é só uma decisão individual. Agora, como é que a gente faz, como é que a gente ganha massa crítica, como é que a gente transforma isso em alguma... Será que vai ser a geração mais nova? Talvez sim, talvez a geração mais nova não esteja preocupada com bônus, não queira uma SUV blindada, né? Não queira viver com guarda-costas, não é mesmo? Quem sabe são esses caras. Nossa, porque a nossa geração é o que me arrepia, assim, cara. A nossa geração, para o cara sair da zona de conforto, para o cara não pensar no bônus... Eu tendo a não contextualizar do ponto de vista de geração, exatamente porque a gente está aqui e a gente é da mesma geração, entendeu? Então, assim, tem gente da minha geração que está, de fato, se lixando para o que está acontecendo, ou não está enxergando o que está acontecendo, ou tem um ponto de vista diferente do que está acontecendo. Mas também tem garotos mais novos, mais jovens, que também não estão... Sim, é verdade. Eu estereotipei, desculpa. Não. E é natural a gente fazer isso, né? Até porque a gente tem a expectativa de que alguém vai resolver o problema que a gente fez, que a gente criou, né? Mas sabe o que acontece também, Flávio? Não é só uma questão geracional, acho que é uma questão de tempo decorrido. Você entra numa empresa e daqui a pouco tempo
você já está tão enfronhado na coisa toda do bônus. Eu vou te contar uma história. Continuo sendo muito ingênuo, muito mané, tá? Não sou o cara mais esperto do mundo, mas uma vez eu trabalhava numa agência e a gente atendia uma empresa carioca gigante, era uma líder do segmento e tal, e o cara me contrataram e falou, olha, o cliente está super frustrado com a gente contratou você é sangue novo, vai lá falar com o cara para ver se você encanta. Né? Tá bom. Lá fui eu, e o cara me recebeu numa sala esplêndida, era um prédio espetacular, tudo lindo. E aí a gente começou a conversar, e eu falei, olha, só para a gente começar a conversa aqui, eu posso usar sua lousa? Aqui tinha um quadro negro, né? Eu falei, posso escrever aqui no quadro? Ele falou, pode. Aí como se, olha, imagina o seguinte, que a gente pega essas informações aqui e cruza com essas informações aqui, e a partir disso a gente faz... Aí ele começou a rir. Aí eu falei, o que eu fiz de errado? Zeca, chamava Zeca, se eu não me engano. Zeca, o que eu fiz de errado? Falei, você é muito ingênuo. Eu falei, por quê? Eu sei que eu sou ingênuo, mas por quê? Aquelas informações aqui são minhas. Eu estou sentado em cima. Aquelas informações são do cara da sala do lado. Eu detesto, eu quero que ele morra. Faz 6 meses que eu não falo com ele. E se você fizer qualquer estratégia em que eu vou ter que conversar com esse cara, esquece, morreu. Então, você traz alguma coisa que, se der certo, né, só depende de mim, se der certo, eu vou ficar bem na foto, e se der errado, ninguém vai ficar sabendo. Cara, isso foi um MBA em resistência à inovação, porque, desculpa, eu fui ali pensando nos interesses da empresa, só que a empresa não existe, o que existe são silos, são feudos, né? Então, é isso, cara. Muito recentemente também eu estava trabalhando numa empresa, vamos falar de inovação para um grande banco internacional. A gente começou aquela apresentação linda, a mulher falou, para, eu não sou burra, eu sei. O problema é o seguinte, trocou o vice-presidente, ele quer resultado. O que eu consigo entregar para ele daqui a um mês? Acabou, me desmontou, porque o cara está preso numa dinâmica, ele foi sequestrado. Por isso que eu falo de geração, entendeu? Se o cara está numa posição dessa, existem algumas empresas com líderes mais visionários, eu já vi, existe, mas normalmente o cara lá em cima. Só comentar coincidência de você trazer esse exemplo, René. Eu estava gravando um vídeo hoje para o ponto de fala, exatamente falando disso, desse mediatismo, de quantas vezes eu também trabalhei muitos anos em agência, que a gente ia lá com planejamento, pensando na empresa, exclusivamente na empresa, sendo criativo. E o que ela quer ver? Não, eu quero ver o último slide. É lá que vai ter os KPIs, né? Eu quero ver logo isso daí. O que vocês vão trazer de resultado? Cara, um dos caras que eu conheço que entendeu isso, que hoje está super bem sucedido, ele descobriu o seguinte, o que importa é pegar o cara que é o dono do budget e fazer esse cara brilhar. É isso. É isso. Esse cara quer brilhar, ele quer fazer um PPT no fim do ano em que ele vai crescer, e aí ele vai arrumar um emprego melhor. Então, toda a estratégia dele era simples, não era empresa, não era branding, não era nada, era alavancar a carreira do cara que tinha grana. Não é loucura. Mas é que no final das coisas, a gente, na linha da generalização, a gente roda para falar de empresa, mas no final das contas a gente fala de CNPJ, mas tem que tratar do CPF. É sempre assim. É sempre o cara que está ocupando aquela cadeira. Se ele tiver, no final das contas, uma cabeça um pouquinho diferente, né? Mas olha, de novo, às vezes surgem lideranças. Você pega, por exemplo, no mundo da tecnologia, eu estava na Microsoft quando o Bill Gates saiu fora e assumiu o Steve Ballmer, que era praticamente um ogro, era o Shrek, só que não era verde, era um cara muito agressivo. E aí, aí eu fiquei alguns anos lá, foi bom e tal, mas aí entrou o Satya Nadella. O Satya Nadella, ele é hindu, ele é indiano. A pegada do cara é outra. Eu tenho um slide que eu uso nas minhas palestras que ele fala assim, olha, passou da época da gente se perguntar o que o computador pode fazer. A gente tem que se perguntar o que ele deve fazer, porque a gente deve criar condições para que o futuro seja mais humano. Aí você fala, uau, precisou vir um cara da Índia, entendeu? Ele não é que nem o Mark Zuckerberg, que nasceu numa garagem de luxo no Vale do Silício. Né? O cara veio da miséria, veio lá do outro lado do mundo. Né? Então, assim, às vezes aparecem líderes. O Elon Musk é um contra-exemplo, né? Um completo destrambelhado, completamente inconsequente. Né? Mas aí você pega uns caras como o Satya Nadella, você vê o discurso todos dos caras de zerar impacto do carbono, de neutralizar, blá, blá, blá. Cara, assim, acontecem coisas. Acontece.
Não, eu acho que eu acho que esse é o ponto. Eu lembro até uma vez, você, em determinado ponto, não lembro se foi no Twitter, entrevista, enfim, já falei, isso é tão multiplataforma que é difícil até trazer a Na verdade, eu tenho vários irmãos gêmeos, né? Eu fui clonado, né? Me clonaram. Que você comentou sobre 2022, você falou que como é que o ano 2022 foi o ano que os gurus não acertaram, que os gurus não deram certo, alguma coisa nessa, você falou alguma coisa nessa linha. E a gente tem procurado algum guru desse sentido, né? Apostando todas as fichas em pessoas que fazem. Eu acho que a gente precisa garimpar exatamente essas pessoas que existem, entendeu? O que resistem, né? As pessoas que resistem, insistem, persistem. É difícil, porque sabe o que acontece? Eu vou te contar. Hoje, eu vou contar uma dificuldade que deve ser de outras pessoas, não só minha. Né? Vamos imaginar que eu quisesse virar um influencer, porque agora virou carreira. Você já nasce influencer. Né? Eu quero ser influencer. Que é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Tudo bem, eu quero ser influencer, mas você tem alguma coisa para dizer? Não, mas eu vou descobrir. Né? Mas então, o que acontece... Se você não tiver nada para dizer, a chance de virar influencer é maior, é grande. Então, mas aí o que acontece? Você pode ir em função daquilo que vai dar resultados, e aí você certamente vai ser alavancado pelos algoritmos, porque os algoritmos... Nem estou falando de ChatGPT. ChatGPT não é algoritmo, é outra coisa. Né? Algoritmo do YouTube, Facebook. Sim. Aí, ok. O algoritmo quer o quê? O algoritmo ele não está nem aí com o que você está falando, ele só está vendo se você mantém as pessoas grudadas na tela. Isso. E se as pessoas reagem, se aquilo viraliza. Ele só está interessado no que acontece. Né? Então, você fala, bom, eu vou fazer aquilo que bomba e que os algoritmos vão me alavancar e a coisa se autoalimenta. E o que você vai ver hoje, você vai ter gente com milhões de seguidores, né? Porque entram nessa lógica do sensacional, do imediato, do vídeo de 30 segundos, da dancinha, do reforço de preconceito, assim vai. Né? Agora, se você for propor alguma coisa, um conteúdo como o nosso, de reflexão, que você não sabe onde daqui vai parar, você não sabe como começou, né? Que é uma coisa que exige que seja saboreado, degustado, o algoritmo fala, xiii, Marquinhos, deixa esse cara ali no cantinho, lá embaixo. Ai, tu sabe bem disso, né, Flávio? Então, cara, não, ou seja, como se não bastasse a resistência humana a ideias novas, né? Mas aí você fala, bom, tem gente carismática que de repente consegue encantar e tal. Agora você tem que lutar contra um algoritmo que só fica batendo bumbo, entendeu? Falou que faz uma dancinha aí, cara, fica pelado, pelo amor de Deus, né? Não vai dar. Então, o que me pega, e não sou só eu tenho um livro que eu recomendei, eu tenho um canal de dicas de leitura que eu leio Vale a Pena, eu recomendei um recentemente que chama A Constituição do Conhecimento. O cara falou, olha, nós estamos sabotando aquilo que o Ocidente demorou milhares de anos para conseguir, que é toda uma dinâmica de instituições e procedimentos para que o conhecimento avançasse. A gente está jogando isso no lixo. Né? A gente está tornando cada vez mais difícil você avançar as pautas verdadeiras. O que você faz contra isso? Eu não sei. De repente, a União Europeia consegue quebrar o joelho no Facebook. Talvez. Né? Talvez consiga mudar as regras do jogo do Google. Né? Hoje eu sou muito mais atento ao que vem da União Europeia. O Congresso americano está começando a se mexer também, para ver se tira um pouco dessa coisa, porque o que está acontecendo, e o Val Harari é muito bom nessa colocação, nós estamos sendo hackeados, os caras descobriram como hackear a gente, e a gente nem consegue mais perceber que está sendo hackeado, a gente está felizão, está achando que é lindo, aí você põe um avatar lá que você parece um herói da Marvel, né? Você põe um filtro que você fica maravilhoso e sexy. Cara, está todo mundo feliz, é sinal que a gente foi hackeado. Então, a gente tem que começar a perceber, pelo menos eu reajo relativamente mal quando eu percebo que alguém está tentando me manipular, quando alguém está tentando brincar com o meu ego, quando alguém está querendo mexer com o meu coração à toa, quando alguém está querendo me puxar pela libido. Né? Devagarinho, eu fui criando assim, um mecanismo de defesa contra esse tipo de gatilho. Né? Mas acho que é isso que as pessoas tinham que ser vacinadas. Olha, nesse exato momento eu estou manipulando você porque eu estou falando, sei lá, estou olhando você no olho, seja lá o que for. Né? Eu estou botando alguém com decotão, estou botando alguém sem camisa. Então, eu acho que... só que está cada vez mais difícil, porque hoje você chega para um chat GPT da vida e daqui a pouco, se você que veio de agência, fala, olha, escreva aí
um anúncio de rádio que seja absolutamente irresistível para um adolescente inseguro de 13 anos com, sei lá, com problemas com relação a certas dimensões anatômicas. Cara, o ChatGPT vai fazer um matador. Aliás, o Yuval Harari, ele falou, cara, sabe o que eu descobri? Ele falou, pô, eu descobri que eu era gay com 21 anos. E aí eu fiquei pensando, pô, por que eu não descobri antes, né? Eu perdi tempo, tal, que coisa. Mas aí ele conta que um dia ele percebeu que quando ele viu um anúncio da Coca-Cola na internet, só mostrava homens sem camisa. Por quê? Porque a Coca-Cola já devia ter se tocado que provavelmente ele era gay e que ele ia responder muito melhor para homem sem camisa do que para mulher sem camisa. Ele falou, que coisa. Será que ele sabia antes de mim? Né? Então, a gente está nesse cenário, cara. Porque, vamos lá, quando eu falo internet, a gente não está falando da mesma coisa. Porque se eu fizer uma busca agora, o que aparece para mim é diferente do que aparece para o Flávio, é diferente do que aparece para o Fernando. Se eu assistir um vídeo agora, o vídeo que vem na sequência é diferente do que vem para você, é diferente. A gente não está mais falando da mesma coisa, cara. Esse mundo, esses caras estão seduzindo a gente. Se eu abrir o Instagram, vai aparecer coisas que não vai aparecer para você, né? Então, são sinais muito claros de que a gente já foi hackeado. Você não consegue largar o celular, cara. Quanto tempo você fica sem pôr a mão nesse cara? Quanto tempo? Nossa. 1 minuto e pouco. Pode cronometrar, em 1 minuto e pouco você vai pegar o celular. Não está acontecendo nada, tua mulher não está dando à luz, né? Não vai cair um meteoro, não está acontecendo nada. Mas você, em 1 minuto e meio, você vai pegar o celular porque você não consegue resistir. Porque alguém inventou a notificação, alguém inventou o botãozinho, alguém inventou o sorrisinho, né? Tem um livro que chama Nudge, como é que você manipula as pessoas para elas fazerem coisas irresistíveis. Eu acho que tem uma geração, falando em geração, né? Tem uma moçada aí que eu acho que vale a pena a gente reconhecer, o pessoal que trabalha com experiência do usuário e tal, que é um pessoal que está começando a se preocupar mais com não explorar as pessoas, né? Olhar pelo olhar do outro, né? Como é que você resolve o problema que elas efetivamente têm. Então, tem uma geração aí que acho que vai pensar 2 vezes antes de manipular todo mundo. É a esperança que eu tenho, né? Eu confio muito nesses caras. Nessa medida de esperança, René, você acha que tem como, né? Vamos falar de comunicadores agora, o Flávio, que também é um comunicador, assim como nós, né? A gente trouxe ele aqui para o lado bom. Mas, René, como que você vê isso? Você acha que é um momento, a gente vai conseguir dar um contra-ataque a esse hackeamento, digamos assim? Vai ter algum espaço para que a gente aprofunde as comunicações, a reflexão, ou você acha que é um caminho que vai ser cada vez mais difícil de você combater esses algoritmos, digamos assim? Milagres acontecem, né? Por exemplo, o que eu falei para você. Eu trabalhei em televisão, né? Se alguém chegasse, olha, a gente vai ter agora um quadro com um cara que fala como um padre, ele é careca e ele vai falar sobre teologia e filosofia, você fala assim, enlouqueceu, né? Olha o Ibope da gente ali, né? Quando você trabalha, naquela época, quando eu trabalhava em TV, você tinha sempre uma televisão mostrando o Ibope. Cara, loucura. O outro canal está passando o Jornal Nacional, bicho. O outro canal está passando o Tintim. Que você não vai botar um careca. Cara, e aí, de repente, esse cara está no Estadão, está em todos os lugares, virou uma celebridade. A mesma coisa para o Átila Yamarino. Quem podia imaginar que um biólogo, acho que ele é biólogo, né, microbiólogo, um cientista fosse ter um programa de televisão na TV Cultura, né? Então, eu parto do princípio que qualquer imaginação que eu tenha, ela está aquém, ela é mais pobre do que está acontecendo, né? Eu não posso ser um prisioneiro da minha própria imaginação limitada. Por isso que eu também estou sempre convidando pessoas para conversar. Eu tenho um projeto que chama Vamos Falar sobre Impacto, que eu falo, você está falando sobre governo eletrônico, eu quero ouvir você. Você está falando sobre economia criativa, pelo amor de Deus, me conta essa história. Eu tenho esse canal, depois eu passo para vocês. Vamos Falar sobre Impacto.today. Porque eu sei que eu estou dentro de uma bolha, eu reconheço isso, que eu não sei tudo o que está acontecendo e que em algum lugar deve estar acontecendo alguma coisa absolutamente improvável, porque a vida é improvável, né? A vida é absolutamente improvável, né? A vida orgânica, o sol, é tudo. Se você fizer a conta de qual é a probabilidade de que isso iria acontecer,
Mas uma hora acontece, cara. E aí as coisas vão. Essa flor aqui deve ter surgido faz, sei lá, 50, 60 milhões de anos, não parou até hoje. Eu estou vendo aqui, não parou. É a coisa mais improvável do mundo. Por que essa coisa está durando 50 milhões de anos? Sei lá eu. Mas é isso, né? Como é que a gente abre espaço? Já que eu falei de flor, como é que a gente pensa como jardineiro? Né? De repente você reconhece um brotinho, você rega, você tira as ervas daninhas, né? Como é que precisa de mais luz, precisa de mais sol, precisa de mais sombra, né? Como é que a gente pensa como jardineiro, né? Não como agronegócio, né? Que se derruba tudo para plantar soja transgênica, né? Como é que você pensa como jardineiro? Que aí você tem a diversidade das pessoas, você tem a diversidade das histórias, né? Porque um jardineiro faz isso. Mas aí até eu de novo, agora tentando voltar então para uma linha mais positivista da história, eu acho o seguinte, o Leandro Carnal não apareceu à toa, né? Ele, tudo bem, ele aparece no momento em que a sociedade está ficando doente e precisa escutar alguém que saiba pelo menos me dizer, cara, para onde eu vou? Me dá uma informação relevante que eu não estou encontrando na dancinha do cara pelado. Flávio, eu posso ser sincero para você? Depois que as coisas acontecem, tudo faz sentido. A questão um dia antes dele aparecer, você não podia prever. Mas eu tô... cisne negro. Depois você fala, era um momento, que é aquele pensamento meio marxista. Era o momento da história, a história não precisa de heróis, a história estava pronta para ser mudada. Não sei, né? Porque eu também não sei. Eu só estou tentando cruzar. Quando você pega, por exemplo, a Natália Pasternak e o próprio Átila, aparecem no momento em que, cara, para onde eu vou? Tem um negócio aqui que eu nunca vi na vida. Não estou achando de novo aqui no chat GPT, porque ele também não sabe o que é. Né? Se eu perguntar para ele o que é, ele vai me falar da gripe espanhola. Então, aparece... onde eu estou querendo chegar? A gente tem enxergado coisas, e, de novo, nós não somos nenhum de nós aqui somos visionários, ou pelo menos a gente está aberto a enxergar coisas que os cientistas estão falando, que o mundo está indicando, que as enchentes estão mostrando, que o urbanismo está mostrando, né? Vários urbanistas já estão falando, e por aí vai. A gente está aberto há mais tempo, talvez, não há mais tempo do que todo mundo, para escutar essas coisas e propagar essa informação. Então, em algum momento, a água... vai bater naquele lugar, entendeu? De alguém. E essa pessoa vai falar assim, toca água aqui. Né? Tomara. Mas então, tomara, a esperança é essa. Pode não acontecer, né? Pode não acontecer. Pode acontecer, alguém pode morrer na cruz, sei lá, várias coisas podem acontecer. Pode aparecer um Putin, quem que podia imaginar o Putin? Quem podia imaginar de onde saiu o Bolsonaro? Essas coisas saem. Depois que acontece, você fala, não, porque veja a história do mundo eslavo. Depois, né, visão 20 por 20, olhando para trás, aí é fácil. Mas a questão eu acho que é uma boa maneira da gente começar a costurar essa história. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de tentar... tem duas palavras que você acha que vale a pena a gente manter, já que vocês falam de meio ambiente. Em inglês, tem duas palavras diferentes. Explore e exploit. Em português, as duas são explorar. Quando um cara vai desbravar um novo mundo, ele é um explorador, é um explorer. Né? Aí o cara descobre que lá tem uma mina de lítio, aí ele vai começar a exploit a mina de lítio, aí o mundo acabou, certo? A questão é que o que nós estamos fazendo aqui é num mundo que é exploiter, que está sugando, né? Sugando as coisas e deixando lixo atrás. Nós estamos trabalhando como explorers, a gente está tentando descobrir outras coisas, outros caminhos, tentando compartilhar, tentando abrir, né, um pouco a perspectiva de todos. Eu acho que é meio nesse sentido. O nosso trabalho, acho que tem uma convergência aí forte. Nesse sentido, a gente está tentando descobrir, identificar, trazer, regar essas plantinhas para ver se elas crescem, né, para a gente tentar ver se a gente sai desse paradigma do exploit, que é só sugar e deixar bagaço no final, né? Eu acho que é por aí, e é tal da conexão e da conexão das pessoas que, no final das contas, a gente vai conseguir juntar para fazer com que essas ações de fato se efetivem, entendeu? Eu acho que isso faz parte também. Dentro da bolha e furando de pouquinho em pouquinho, eu acho que, sei lá, se acabar a esperança dessa história também, né? Pois é. Vamos trabalhar no TikTok. O único problema é que eu não sei dançar.
Como minha avó já dizia, eu não sei dançar, então também não. Talvez seja esse o filão, danças para quem não dança, entendeu? René, meu caro, muito obrigado por seu tempo aqui com a gente. Obrigado. Poxa, Essa foi uma conversa exploratória, né? Nós fomos para tudo quanto é lado. Não sei se a gente voltou para o mesmo lugar ou se a gente foi subir um patamar, mas olha, eu agradeço de coração essa oportunidade por a gente, cara, abrir o coração com essas incertezas todas, né? Com aquilo que nos apaixona, com aquilo que a gente quer justamente contagiar as pessoas para ver se a gente faz um futuro mais digno. Exato. E, René, deixa aí, repete para a gente todos os seus canais aí com o seu conteúdo, para o pessoal que ainda não te conhece, né? Eu sei que são muitos, vamos lá, a gente tem um tempinho aí. Eu acho que tem um canal que acho que vale a pena, depois eu dou o link para vocês eventualmente colocar. A gente coloca Radinho aqui. de Pilha, radinhodepilha.com, mas, cara, ninguém tem, muito pouca gente ouve esse negócio e tal. Eu acho que tem um que eu gosto, chama Leia Vale a Pena, leiavaleapena.com, eu dou dicas de leitura, que acho que é legal, eu gosto de livro. E tem um que eu tenho muito carinho, que chama Vamos Falar sobre Impacto.today. Today, bonito o domínio, né? Today. Vamos falar sobre impacto hoje. Que eu trago pessoas, cara, das disciplinas mais diversas. Economia criativa, governo eletrônico, mobilidade elétrica, sustentabilidade, filosofia. Cara, é gente que está tentando fazer impacto. Porque a questão é o que a gente consegue fazer enquanto é tempo, se é que dá tempo, né? Essa é a questão. E nas redes sociais, René de Paula. Basicamente, sim. Até no TikTok dançando. Não. Se você me encontrar lá, tira que é clone. Tudo bem, pode tirar. Bancada da bala. Valeu, René. Obrigado mais uma vez por emprestar seu conhecimento. Espero encontrá-lo muitas vezes aí. Se cuida. Valeu, tchau. E obrigado vocês aí que acompanharam mais um episódio aqui do Para e Ponto. Lembre-se, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho, assim você não perde conversas especiais como essa que a gente teve aqui com o René. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fernandes Salles. Esse é o Para e Ponto, a gente te espera no próximo. Até lá.